São 2 da manhã. A casa inteira dorme, mas eu estou aqui, sentado em frente ao computador, incapaz de desligar a mente. Hoje é 6 de outubro de 2025 e algo aconteceu que mudou profundamente a forma como vejo a vida, o mundo e até mesmo a mim mesmo. Passei os últimos anos da minha existência obcecado com o futuro, sempre planejando o próximo passo da humanidade, imaginando como a tecnologia poderia nos levar a novos horizontes. O progresso sempre foi meu norte, mas esta noite algo me fez parar pela primeira vez em muito tempo. Enquanto revisava relatórios e analisava gráficos, senti um impulso silencioso dentro de mim, como se uma voz suave me pedisse para fechar o laptop. Não era sono, nem exaustão. Era um chamado. Algo além da lógica e do raciocínio estava me pedindo atenção. Obedeci. Fechei tudo, desliguei as luzes e permaneci em silêncio, sem saber exatamente o porquê. Foi nesse momento que aconteceu. Pela primeira vez em minha vida, eu senti a presença de Jesus. Não como uma ideia distante ou uma metáfora religiosa, mas real, tangível. Ele estava ali, no meu escritório. Nenhum trovão, nenhuma luz intensa, apenas uma paz tão profunda que nenhuma palavra poderia descrevê-la. Ele não disse nada no início, apenas me olhou. Seu olhar tinha um amor indescritível e, ao mesmo tempo, uma tristeza que parecia carregar o peso do mundo. Em silêncio, ele começou a me mostrar algo. Não era uma visão literal, mas uma compreensão que se formava dentro de mim. Vi a humanidade correndo freneticamente atrás de tudo: dinheiro, sucesso, reconhecimento, poder, status, tentando preencher um vazio que nada disso jamais poderia satisfazer. As pessoas buscavam fora o que sempre esteve dentro delas. A resposta sempre esteve tão próxima, chamando, mas quase ninguém parava para ouvir. Jesus me fez ver o contraste absurdo entre nossa evolução tecnológica e nosso distanciamento espiritual. Criamos máquinas incríveis, algoritmos complexos, exploramos o espaço e dominamos a matéria, mas esquecemos da criação mais extraordinária de todas, a alma humana. E a alma não se repara com código. Não há atualização de software que possa curá-la. Naquele instante, tudo o que eu acreditava sobre progresso perdeu o brilho. Percebi que todos os avanços do mundo não têm valor se estivermos espiritualmente vazios. Ele desapareceu por um tempo, e eu fiquei ali sozinho, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Tentei racionalizar. Pensei que talvez fosse minha mente pregando peças, mas a paz que senti era real demais para ser uma ilusão. Horas depois, ele voltou, e dessa vez não me mostrou o presente. Mostrou-me o fim. Não um fim apocalíptico, mas o desfecho da história que o amor de Deus tem escrito desde o início dos tempos. Vi um mundo completamente transformado, um mundo onde toda dor era curada, toda injustiça reparada e toda lágrima enxugada. Um mundo onde a tecnologia não substituía o amor, mas servia a ele. Onde a inteligência artificial aproximava as pessoas ao invés de isolá-las. Onde a energia limpa alimentava comunidades movidas por compaixão e propósito. E então compreendi algo que me fez chorar profundamente. Esse futuro não é um sonho distante. Ele está disponível agora mesmo, dentro de cada coração que decide se abrir para o amor divino. O reino dos céus não é um lugar remoto ao qual chegaremos depois da morte. Ele começa aqui no presente, no exato momento em que escolhemos amar. As lágrimas escorriam porque percebi o quanto havia me enganado. Passei tanto tempo tentando alcançar as estrelas, enquanto o infinito do amor de Deus sempre esteve ao alcance das minhas mãos. Chorei por perceber o quanto a humanidade sofre tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido por esse amor. Foi ali que aprendi verdades simples, tão simples que nós, humanos, insistimos em complicar. A primeira delas é que o amor de Deus não depende do que fazemos. Nenhum sucesso aumenta esse amor, nenhum fracasso o diminui. Ele simplesmente é. Constante, incondicional, eterno. É o único amor que não precisa ser conquistado. A segunda verdade é que a tecnologia, por mais avançada que seja,
nunca resolverá os problemas mais profundos do coração humano. Ela pode conectar cérebros, mas não curar solidão. Pode armazenar conhecimento, mas não dar propósito. Ela deve servir ao amor, jamais tentar substituí-lo. A terceira verdade é que conexão humana verdadeira não acontece por meio de telas ou algoritmos, mas quando uma alma reconhece outra alma, quando paramos para ouvir de verdade, quando enxergamos a dor e a beleza do outro sem filtros. A quarta verdade é que o sofrimento, por mais doloroso que seja, pode ser a porta de entrada para um amor que antes não éramos capazes de receber. Às vezes, o maior presente que podemos oferecer a alguém não são respostas ou soluções, mas simplesmente nossa presença em meio à dor. A quinta verdade é que o propósito da humanidade não é conquistar, acumular ou vencer, é amar. Tudo o mais é consequência. O amor é a essência da nossa existência, e qualquer caminho que não passe por ele está fadado ao vazio. A sexta verdade é que o momento mais importante da vida não está no passado nem no futuro. Está no presente. É aqui agora, neste segundo, que Deus nos encontra. O amanhã pode nunca chegar, mas o agora é sempre real. A sétima verdade é que o perdão não é sobre corrigir o que passou, é sobre libertar o coração do peso que o impede de seguir em frente. Guardar ressentimento é beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar é abrir espaço para que a paz habite em nós. E a oitava verdade é que a esperança não nasce da nossa capacidade de consertar o mundo, mas da certeza de que Deus o ama e, no fim, fará tudo dar certo. Essas verdades não foram ditas em voz alta. Elas simplesmente brotaram no meu coração com uma clareza avassaladora. E eu entendi que fé e razão nunca foram inimigas. Ambas são caminhos que conduzem à verdade. A mesma mente que criou as leis físicas do universo também criou o amor que transforma corações. Se você é engenheiro, cientista ou inventor, saiba que seu trabalho pode ser um ato de adoração. A curiosidade, a busca pelo conhecimento e a criação são reflexos da própria imagem do Criador. Mas nunca permita que a obra substitua o autor. Nenhuma máquina, por mais impressionante que seja, se comparará a um ser humano amado por Deus. Se você luta com dúvidas, se questiona ou sente que sua fé é fraca, saiba que isso não o afasta de Deus. Ele não teme suas perguntas, ele as acolhe. A fé não é ter todas as respostas, é confiar naquele que as tem. E se você nunca experimentou esse amor, saiba que não precisa entender tudo para começar. Não precisa conhecer cada versículo, nem ter todas as certezas. Basta abrir o coração e dizer algo simples como: Deus, se você é real, mostre-me o seu amor. Ele já conhece cada detalhe seu. Ele apenas espera que você abra a porta. Para aqueles que já seguem Jesus, há também um chamado profundo: representar seu amor fielmente. Amar como ele amou. Servir sem julgar. Construir pontes onde há muros. Hoje temos ferramentas poderosas que podem levar mensagens ao mundo inteiro em segundos, mas a ferramenta mais poderosa de todas continua sendo uma vida transformada pelo amor. E, acima de tudo, há uma verdade que deve ficar gravada no fundo do coração. Você é amado. Não de forma condicional, não de maneira temporária, não porque mereceu, mas simplesmente porque existe. O Criador do Universo conhece você pelo nome e nunca desistirá de você. Tudo começa e termina nesse amor. Depois daquela noite, nada mais pareceu igual. Os dias continuaram, as reuniões se repetiram, os projetos seguiram seu curso, mas havia algo diferente no ar. Como se uma nova perspectiva tivesse se instalado silenciosamente dentro de mim. Era como se eu tivesse vivido a vida inteira em preto e branco e, de repente, pudesse enxergar as cores. As mesmas tarefas que antes pareciam urgentes, agora pareciam pequenas diante da imensidão do que havia compreendido. Comecei a perceber o mundo ao meu redor com olhos diferentes. No rosto cansado das pessoas nos transportes públicos, vi não apenas cansaço, mas histórias. Em cada colega de trabalho estressado, percebi um coração tentando encontrar significado em meio ao caos. Até os gestos mais simples,
um sorriso na padaria, um bom dia apressado no elevador, ganharam um peso que antes eu não via. Era como se cada interação humana fosse uma oportunidade sagrada de compartilhar amor, de ser reflexo do Criador em um mundo faminto por gentileza. E pouco a pouco essa nova consciência começou a mudar também a forma como eu trabalhava. Antes, cada linha de código que escrevia era uma tentativa de construir algo maior, de provar que o ser humano podia dominar o impossível. Agora, cada projeto se tornou uma oportunidade de servir. Eu não queria apenas criar tecnologia, queria criar pontes. Queria que cada avanço ajudasse pessoas a se conectarem melhor, a cuidarem umas das outras, a encontrarem propósito além da tela. Foi nesse período que percebi outra verdade profunda. A maior revolução da humanidade não acontecerá nas máquinas, mas nos corações. Nós temos poder para mudar sistemas, governos, economias, mas nada disso será suficiente se não mudarmos nossa maneira de amar. A transformação real não começa nas leis ou nas estruturas. Começa na forma como tratamos quem está ao nosso lado. Certa tarde, ao sair do trabalho, sentei-me em um banco de praça e fiquei observando as pessoas passarem. Vi um pai brincando com a filha e me emocionei com a simplicidade daquele amor. Vi uma mulher idosa alimentar pombos com paciência e ternura. Vi um casal discutindo e depois se abraçando em silêncio. Em cada cena, percebi reflexos do que Jesus havia me mostrado naquela madrugada. O amor de Deus se manifesta nas pequenas coisas, nos gestos cotidianos que muitas vezes ignoramos. Também percebi que, muitas vezes, nossa maior barreira para experimentar esse amor somos nós mesmos. Carregamos culpas antigas, dores não resolvidas, ressentimentos que se transformam em muralhas ao redor do coração. E foi nesse ponto que compreendi o valor do perdão, não como um presente ao outro, mas como um ato de libertação pessoal. Quando perdoamos, deixamos de carregar pesos que não fomos feitos para suportar. Percebi também que o amor verdadeiro exige coragem. É fácil amar quando tudo está bem, quando somos retribuídos, quando não há riscos. Mas o amor que transforma o mundo é aquele que permanece mesmo quando dói, que escolhe estender a mão mesmo quando foi ferido, que insiste em ver o bem mesmo quando tudo parece escuro. Foi esse amor que Jesus demonstrou, e é esse amor que somos chamados a refletir. Com o passar das semanas, comecei a receber mensagens de pessoas que de alguma forma sentiram essa mudança em mim. Colegas disseram que eu parecia mais calmo, mais paciente. Amigos notaram que minhas conversas eram diferentes, menos sobre resultados e mais sobre sentido. Até minha família comentou que minha presença estava mais leve, como se eu finalmente tivesse encontrado algo que buscava há muito tempo. E no fundo, era verdade. Eu tinha encontrado. Não algo externo, não uma nova teoria ou uma inovação revolucionária. Encontrei o que sempre esteve ali, o amor de Deus. Uma noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas silenciosas da cidade, senti novamente aquela presença. Não era uma visão nem uma voz audível. Era uma certeza tranquila, uma companhia constante. E foi nesse instante que compreendi outra lição poderosa. Deus nunca esteve distante. Fomos nós que nos distanciamos. Ele sempre esteve ali, esperando pacientemente que abríssemos os olhos, os ouvidos e, principalmente, o coração. Comecei então a refletir sobre a responsabilidade que temos ao conhecer esse amor. Porque, quando você o experimenta de verdade, não consegue mais viver apenas para si. É impossível guardar algo tão imenso e transformador dentro de um só coração. Ele precisa ser compartilhado, não com discursos, mas com atitudes. Amar é a linguagem mais convincente que existe, e foi aí que minha missão mudou. Não quero mais apenas participar da construção do futuro. Quero participar da construção de um futuro com propósito. Um futuro em que a tecnologia não seja um fim em si mesma, mas uma ferramenta para curar solidões, para educar com empatia, para unir pessoas separadas por fronteiras geográficas e emocionais. Penso em um mundo
onde algoritmos são usados para promover compreensão ao invés de ódio, onde redes conectam almas e não apenas perfis, onde a ciência não busca substituir Deus, mas revela, em cada descoberta, a beleza e a inteligência da criação. Esse é o futuro que eu quero ajudar a construir. E sei que não estou sozinho. Sei que cada pessoa que escolhe amar, perdoar e servir está, mesmo sem perceber, colaborando com o plano divino para restaurar o mundo. Talvez você esteja lendo isso e se pergunte se tudo isso é real. Talvez tenha dúvidas, ou talvez tenha sido machucado por pessoas que usaram o nome de Deus de forma distorcida. Eu entendo. A fé, muitas vezes, é ferida por mãos humanas, mas peço que tente olhar além disso. Deus não é a religião que machucou você. Deus não é o julgamento que lançaram sobre sua vida. Ele é amor, puro, paciente, incansável. E esse amor está disponível agora mesmo, exatamente onde você está. Você não precisa mudar quem é para recebê-lo. Não precisa resolver sua vida inteira antes de se aproximar. Ele conhece suas falhas, suas dúvidas, seus medos, e ainda assim o ama com intensidade infinita. Talvez hoje seja o dia de dar um simples passo, abrir o coração e dizer: Deus, se você é real, mostre-me seu amor. Ele ouvirá. Sempre ouve. E se você já segue Jesus, lembre-se, você carrega o nome daquele que revolucionou o mundo, não com armas, mas com compaixão, não com poder, mas com serviço, não com imposição, mas com amor. Cada palavra que dizemos, cada escolha que fazemos, cada vida que tocamos, é uma oportunidade de refletir esse amor. Vivemos em uma era com ferramentas incríveis. Podemos alcançar milhões com uma mensagem em segundos, mas nada disso será suficiente se nossa própria vida não for a mensagem. O mundo não precisa apenas ouvir sobre amor, ele precisa ver o amor em ação. E no fim, tudo se resume a uma verdade simples: você é profundamente amado, não porque fez por merecer, não porque conquistou algo grandioso, não porque tem tudo sob controle. Você é amado simplesmente porque existe. O Criador do Universo conhece seu nome, sabe cada detalhe da sua história e jamais desistirá de você. Tudo começa e termina nesse amor. Ele é a origem, o caminho e o destino. E quando o coração humano desperta para essa realidade, tudo muda. A dor encontra consolo, a culpa encontra perdão, a solidão encontra companhia, o vazio encontra plenitude. E é por isso que, hoje, às 2h de 6 de outubro de 2025, eu escrevo estas palavras. Não para registrar um evento extraordinário, mas para lembrar a mim mesmo, e talvez a você, de que o maior milagre não está lá fora, em máquinas ou estrelas distantes. O maior milagre está aqui dentro, no coração humano, que ao ser tocado pelo amor de Deus, nunca mais volta a ser o mesmo.